Hi guys, how are you? Estamos de volta hoje com a mesma aula, o mesmo conteúdo, mas em português, tá bom? Para você que ainda não fala o inglês básico e que ainda não consegue entender uma aula totalmente em inglês. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês curtirem as minhas páginas nas redes sociais, tá bom? Você tem no Facebook, @inglês com a Teacher Aline, Instagram, @inglês com a Teacher Aline. Também você tem no YouTube, @inglês com a Teacher Aline. Alguns vídeos, como sempre, são gratuitos, outro você só vai poder acessar dentro do meu site, www.inglescoateacheraline.com.br. Você também, entrando dentro desse site, você vai ter a oportunidade de se tornar um membro VIP. Isso mesmo, você vai poder estar por dentro de todas as minhas aulas, de todos os meus conteúdos gratuitos. Gostaria de lembrar vocês que, embora o conteúdo seja gratuito, ele tem um custo para ser produzido. E se você realmente quer que esse trabalho continue e as pessoas continuem tendo acesso à educação, você pode fazer uma donation para minha página através do PayPal. Are you ready for today's class? Você está pronto para a aula de hoje? Hoje a gente vai aprender sobre o Simple Past, ou passado simples, e aqueles verbos irregulares que tanto dão nó na cabeça da gente. Verdade? Para começar, eu quero falar que o Simple Past, isso mesmo, aquele que tem o verbo auxiliar, did, ele assusta um pouco, né? Mas eu quero começar estabelecendo essa timeline, essa linha do tempo. Quando a gente fala em Simple Past, a gente está falando da ação que aconteceu aqui, no passado, e morreu lá. É uma ação que a gente não tem mais controle sobre ela. Por que isso é importante frisar? Porque daqui a um tempo a gente vai ver sobre o Present Perfect, que é uma ação que mostra continuidade. E para a gente não confundir, é bom que a gente já foque bastante que o passado morreu. O passado está no passado, ok? Hoje eu quero trabalhar com um livro muito interessante que eu super indico para vocês. Ele chama Essential Grammar and Use, do Raymond Murphy. Vocês podem comprar tanto usado ou podem comprar no website, ok? Ele é um livro que ajuda muito, me ajudou muito quando eu estudava inglês. E ele mostra as faces da gramática de uma maneira fácil, de uma maneira lógica, que só de olhar você já consegue ver e fazer os exercícios, ok? Não é propaganda, é só uma dica aí para vocês, um caminho a seguir. Então, eu tenho ali esse homem sentado no sofá, ele está assistindo televisão. Mas não agora, né? Foi ontem, foi yesterday evening, foi ontem à tarde. Então, olha lá. I watch television every evening. Se eu colocar o verbo na base form, como está ali em cima, watch, base form, eu estou usando o presente simples. Lembra que a gente já tinha falado que o presente simples é aquela ação que express routine? Ela expressa a rotina, né? Algo que você sempre faz. Então, I watch television every evening. E aí entra as palavras-chave, que no caso ali é o every. Mas hoje eu tô falando desse aqui embaixo, ó. I watch it television yesterday evening. Tô falando dessa ação que aconteceu ontem à tarde. Olha a diferença do meu verbo. O meu verbo no Simple Present, ele fica watch. Mas quando ele vai para o passado, ele fica watched. Ok? Watch it é o passado do verbo watch. E é muito fácil identificar o passado nos verbos. Olha aqui, eu tenho uma coluna muito grande aqui, que a gente pode seguir ela e a gente pode ver que o passado simples dos verbos regulares, eu costumo chamar eles dos verbos bonzinhos, é só você acrescentar ed no final deles. Observe. Work vira worked. Work é trabalhar, né? Então, work, trabalhar. Worked, trabalhou. Stay, ficar. Stayed, ficou. Clean, limpar. Cleaned, limpou. Live, morar. Lived, morou. Start, começar. Started, começou. Dance, dançar. E danced, dançou. Quando o verbo é regular, é super fácil, é super de boa, né? E eu coloquei aqui vários exemplos
do meu book para mostrar para vocês. Olha lá. I clean my teeth every morning. This morning, I cleaned my teeth. Terry, então olha lá, eu limpo meu dente toda manhã. Essa manhã eu limpei o meu dente. Ou escovei o meu dente, né? Como você quiser a melhor tradução. Terry worked in a bank from 1981 to 1986. O Terry trabalhou num banco de 1981 a 1986. O importante aí é lembrar que o from e o to também entra no passado. Toda vez que eu state period de a passado, desde, aí já é outra coisa que a gente vai ver mais pra frente. Yesterday it rained all morning. Ontem choveu a manhã toda. Choveu, já passou, né? It stopped at lunchtime. Parou na hora do almoço. It stopped at lunchtime. We enjoyed the party last night. A gente aproveitou a festa a última noite. De novo, enfatizando last night, palavra-chave. Por que estou enfatizando isso? Porque, de repente, você pega um texto lá com um verbo que você não conhece, mas você viu a palavra-chave, é passado. Ok? E, por último, ali, we danced a lot and talked to a lot of people. Nós dançamos muito e falamos com muita pessoas. The party finished at midnight. A festa terminou à meia-noite. Gente, o regular verbs é muito fácil, é só acrescentar ed, mas toma cuidado, não é toda palavra que tem ed é verbo no passado. Precisa ver se ele é um verbo ou se ele é somente um substantivo, tá? Mudando aqui para esses aqui, gente. Esses aqui são nossos bad guys, né? São os caras maus. Eu costumo falar para os meus alunos que esses são os bad guys. Por que bad guys? Porque ele não segue uma regra como o passado simples. Não é só acrescentar ed que é passado simples. Não. Ele, na verdade, ele não segue nenhuma regra. E isso que torna mais challenging, mais desafiador aprendê-los, né? Tem umas colunas aí, olha. A minha recomendação é que você estude devagar. Tenta quebrar em blocos, né? A cada 2 semanas estuda uma coluna. Não é a pressa, né, que vai fazer você falar inglês. É a qualidade dos seus estudos. Escreva as palavrinhas, cole no seu quarto, cole nas paredes, tá bom? Então, para você ver sempre aquilo ali, para você estar sempre em contato com esses verbos. Às vezes, minha mãe fala sempre assim, que quem tem pressa come cru, e é verdade. Não tenha pressa de falar inglês fluente. Vá devagar, vá no seu tempo, vá estudando. Monte uma qualidade de estudos para você. Vai valer a pena. Então, olha lá. Se você dividir, tô dando um exemplo, uma coluna a cada 2 semanas, você vai ter tempo para estudar, para conseguir decorar aqueles verbos, tá? Porque não tem o que fazer com eles. É decorar, e se não usar, esquece. Eu lembro que quando eu estudava inglês, todo livro de inglês que eu conheço, eles têm um appendix, e atrás nesse appendix, ele vai ter assim as colunas dos verbos bem grafados para vocês, tá vendo? E sempre nas 3 formas, na base form, que é a forma básica do verbo ou a forma infinitiva, o past simple e o past participle. O nosso interesse agora é trabalhar com verbos da base form e do simple past, ok? Então, olha lá, como que eu fazia para decorar? Assim, begin, begun, break, broke, bring, brought, build, built, buy, bought, catch, caught, come, came, do, did, drink, drank ou drunk, eat, ate. Decorou essa section? Uhul! Porque não é só decorar o verbo, né? Você tem que saber qual que é o verbo do seu idioma que ele se encaixa, né? Eu não vou traduzir para vocês todos eles. O meu desafio de hoje é só trabalhar mesmo a pronunciation e depois você vai atrás, pausa aí meu slide. Quem quiser o slide pode pedir em mando por e-mail, tá?
Tá aí, ok? Let's continue. Fall, fell, find, found, fly, flew, forget, forgot, get, got, give, gave, go, went, have, had. Hear, heard, know, knew. Continue. Leave, left, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put, put, read, read, ring, rang, say, said, see, saw. Good job. Continuing. Sell, sold, sit, sat, sleep, slept, speak, spoke, stand, stood, take, took, tell, told, think, thought, win, won, write, wrote. Good job. Tá vendo? Tem nada a ver com nada. É só decoration mesmo, né? Decorar. Know it by heart. I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. Então, não é getted up, né? O get virou o got. Eu geralmente acordo cedo, mas essa manhã eu acordei às 9:30. We did a lot of housework yesterday. Nós fizemos muito housework ontem. Caroline went to the cinema 3 times last week. A Caroline foi ao cinema 3 vezes a semana passada. Mr. Todd came into my room, took off his coat and sat down. O Sr. Todd veio na minha sala, tirou o seu agasalho e se sentou. Ok? Então, não é camed, ou comed, or taked. Então, tem que prestar atenção aí quando ele é os bad guys. Algo aqui muito interessante é que quando é na forma afirmativa, é só jogar o verbo aí no passado. Olha o exemplo. You saw me yesterday. Você me viu ontem. Nick took his medicine. O Nick tomou o remédio dele. She gave you the book. Ela te deu o livro. Mas para formar a pergunta, é mais fácil ainda. Lembra que eu falei no início da aula que o auxiliar é o did? É só colocar o did no início da frase. A gente tem visto que cada tempo verbal tem o seu auxiliar. E o auxiliar, na forma interrogativa, o lugar dele, ele pula. O lugar dele é no início da frase. Então, guys, fica muito easy. Olha lá. You saw me yesterday. Você me viu ontem. Pergunta. Did you see me yesterday? Você me viu ontem? O meu verbo na interrogative form, sempre que eu tiver o did, ele não vai no passado. Ele vai na forma normal. Não é did you saw, é did you see. Ok? E olha o Nick. Did Nick take his medicine? O Nick tomou seu remédio? Então, não é did Nick took, tá? Toda vez que eu uso did, o meu verbo vai na base form. É algo assim que leva um tempinho pra gente assimilar e é bom ter a prática, né, dos exercícios. Por isso que eu sugeri no início da aula também os exercícios de gramática desse livro do Raymond Murphy. Na negative sentence, é só colocar o did not mais o verbo ou o didn't. Olha o exemplo. I didn't learn English. Eu não aprendi inglês. Ou I didn't like you. Eu não gostei de você. It's just an example, ok? Se a gente voltar aqui no nosso caso, you saw me yesterday. You didn't see me yesterday. Ok, guys? Guys, aqui no final eu deixei 20 frases do Simple Present para você passar ou para negativa ou para interrogative. O que você quiser fazer com elas, você pode fazer, ok? Vou dar um example da one, só para você ficar com esse example. 1. Two boys played with a ball. Two boys didn't play with the ball. Did two boys play with the ball? Ok? Guys, se quiser me enviar para correção, pode me enviar no e-mail freewayidiomas@hotmail.com. Thank you so much for watching. Vai lá!
Siga, curta, compartilha, fala pro teu amigo aí, dá uma força no meu trabalho. Thank you guys. See you.